Tudo bem, Flávio, Antonieta, Carlos, Marcos Pérez? O Marcos já estava na outra live, né? Me lembro desse nome. Tudo bem, Flávio? Boa noite. Que bom ter vocês aqui pra gente conversar mais um pouquinho. Brother Games aí. Qual que é o teu nome, Brother Games? Conta pra gente. Ô, pessoal, me conta um pouquinho de onde que vocês são também. Minas Gerais, a terra da energia por assinatura, né, Flávio? É a nossa escola. Aí é onde a gente aprendeu aí muita coisa do que fazer e do que não fazer também. Todas as inseguranças do mercado passam por aí, né? Ah, legal. O Marcos é de São Paulo, eu me lembro. Flávio, tu também pode contar pra gente um pouquinho aí das dificuldades. Oi, Ricardo. Oi, Flávia. Tudo bem? Boa noite, Fábio. Minas Gerais também. Bragança Paulista, Ipiranga. Aloysio Moresco. Aloysio, eu tenho um cliente que tem o mesmo sobrenome que tu aqui. Tem uma usina arrendada para nossa cooperativa. Deve ser parente. Bahia. Ô, Antonieta, essa semana me ligaram. Essa semana não, desculpa, semana passada, hoje é segunda-feira. Me ligaram falando que precisam muito de usina aí na Bahia, na área da Coelba. Então, é assim, gente, o nosso mercado, eu brinco bastante, né? Mas, ó, Brasília também cresceu bastante. Eu brinco quando eu falo da parte de energia por assinatura, eu sempre falo que na GD ninguém é feliz sozinho, né? Ó, Espírito Santo tá crescendo bastante, Rodrigo. Bastante gente aí procurando fazer investimento agora. Demorou um pouquinho mais para crescer o mercado aí, mas agora acho que tá crescendo bastante. Natal também, a gente também tem usina aí. Rio de Janeiro, da Forte Leve, coisa boa. Eu brinco que na GD ninguém é feliz sozinho, porque a gente sempre precisa fazer parcerias, fazer conexões, porque assim, é muito difícil eu ter usina em todas as regiões, em todas as distribuidoras, né? Então a gente costuma fazer bastante parceria, assim, eu tenho consumidor aqui, tu tem usina aí, a gente vai trocando e vai se ajudando, porque a gente não quer deixar mais o cliente por tanto tempo esperando para receber a energia da usina, né? Então a gente costuma fazer justamente essas trocas para poder ir girando e realizando e ir podendo passar a segurança para o investidor. Porque hoje eu estava numa reunião ali na Cotesa, segunda-feira eu sempre faço todos os alinhamentos de todas as áreas que eu cuido na empresa. E a gente estava falando assim, tá, e aí, quem é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque será que a gente vai fechar uma usina sem ter nenhum consumidor? Ou será que primeiro a gente vai achar os consumidores para depois achar a usina, né? É bem complexa essa equação, assim, tem bastante dificuldade por trás, principalmente porque tem aparecido muita usina já operacional. Então a usina já está operando e quer conectar na cooperativa. Daí a gente, calma que eu preciso prospectar os consumidores ainda, né? Se eu tiver muita lista de espera de consumidores, como eu tenho, por exemplo, na CPFL Paulista. CPFL Paulista eu tenho hoje mais consumidor do que usina. Então eu preciso ter usina logo para compensar esses consumidores. Então a gente precisa sempre estar fazendo isso. Lá atrás a gente tinha muita lista de espera e tava tudo bem com as listas de espera, porque não tinha tanta usina, tanta concorrência. Hoje não, hoje a gente tem bastante concorrência, tem que tomar bastante cuidado para não dar um passo maior do que a perna. E isso realmente aconteceu com muitas empresas, inclusive com a nossa, e eu tô aqui, reconheço isso, de que a gente pegou muita usina, né? Por muito tempo eu dei muito curso de usina de investimento, muita usina entrou para nossa base. E aí hoje, então, a gente precisou se remodelar para poder estar aqui compartilhando conhecimento, para vocês poderem também trabalhar na ponta de consumidores para poder viabilizar as usinas que os investidores de vocês querem participar, né? Eu acho que seria legal, gente, se vocês me contassem aqui um pouquinho se vocês são integradores, se não são, que daí eu também vai me ajudando a dar um direcionamento aqui na conversa. Eu vou abrir aqui umas perguntas que me mandaram no privado, que pode ser a dúvida de mais de um, tá? Vamos lá. Então, que tipos de contrato existem no modelo de energia por assinatura? Essa pergunta, gente, é bem legal. Boa noite, Antônio. Boa noite, Thales. Essa pergunta é bem legal porque
Basicamente, a grosso modo, quando eu vou fechar um contrato com o dono de uma usina, eu tenho alguns modelos de contrato para fazer que seja... que bom, Marcos, eu preciso de usina aí, já me ajuda. Eu preciso de algum modelo que me traga segurança, porque vamos lá, eu vou dar uma recapitulada aqui no processo como um todo, tá? Eu chego lá, sou um investidor. Como investidor, eu vou colocar lá, vamos supor aqui uma usina de 300 kW-pico. Vou colocar lá 1,5 milhão para uma usina de 300 de inversor, mais ou menos isso, né? Me corrijam se eu estiver errado, porque vocês têm mais noção ainda do que eu. Então, eu fui lá e investi esse valor. O que eu quero saber? Eu quero saber quem vai comprar, né? Não pode usar o termo comprar, mas quem que vai me pagar todos os meses por essa energia. Então, na prática, o que acontece? Das 900 usinas que a gente tem lá, a maior parte delas, o integrador traz o investidor, então os dois juntos nos procuram. Então, o integrador com o investidor se juntam, né? Um faz a solução, o outro investe, e eles buscam uma cooperativa, uma associação, um consórcio para alugar essa usina. Quando eu alugo essa usina, eu tenho algumas formas para pagar esse investidor. Então, normalmente, o que a gente precisa pensar? Esse contrato é um contrato de aluguel, então eu preciso realmente fazer um aluguel daquele terreno. Então, esse é um contrato que eu vou fazer entre a cooperativa e o dono da usina. O segundo contrato é um contrato de aluguel dos equipamentos que estão lá. Então, eu coloquei ali, o investidor colocou os equipamentos, eu alugo esses equipamentos para minha cooperativa. E o terceiro contrato, que normalmente tem, é um contrato de operação e manutenção, onde eu devolvo para o investidor a responsabilidade daquela usina operar. Então, por que eu faço isso? É como se eu estivesse alugando uma casa que já vem com a faxineira, com a cozinheira, com tudo que eu preciso ali. Então, é como se eu devolvesse a responsabilidade para ele, porque se acontece, eu sou a cooperativa, dá algum problema naquela usina, alguém leva um choque, alguém morre lá, várias coisas podem acontecer, né? Que a gente precisa se precaver disso. Se acontece alguma coisa lá, eu não sou responsável por estar fazendo a operação e manutenção dessa usina, né? Então, eu devolvo a responsabilidade para ele. Então, vamos recapitular. Eu vou ter 3 contratos com ele. Um contrato de aluguel de terra, que eu vou pagar um valor fixo para ele por mês. Esse contrato de aluguel de terra é o contrato que vai para a distribuidora, para que a usina fique no meu nome, no nome da cooperativa, tá? Depois eu vou fazer o contrato de aluguel de equipamento, que é um contrato variável, normalmente ele muda conforme a performance da usina. E o terceiro contrato normalmente é fixo, de operação e manutenção. E aqui eu já vou até dar uma dica para vocês. Muitas vezes faz sentido que o contrato de operação e manutenção já seja feito direto entre a cooperativa e o integrador, ou quem vai realmente operar e manter, porque daí eu não preciso ter uma bitributação ali, né? Eu não vou pagar para operar e manter, para depois o investidor pagar para quem vai operar e manter. Assim eu já faço as duas coisas ao mesmo tempo, né? Já pago isso direto. Da mesma forma, a fatura de energia. A fatura de energia ela vai vir no nome da cooperativa, porque eu vou mostrar na distribuidora o meu contrato de aluguel. Vai vir a fatura no nome da cooperativa, então ao invés de eu pagar, vou dizer que o Thales aqui é o investidor, né? Ao invés de eu pagar para o Thales como investidor, para o Thales pagar a distribuidora, a fatura ali a TUSD, né? Ou a demanda, enfim, dependendo do enquadramento, eu vou direto, pago a fatura aqui e depois eu pago o restante para ele. Então, existem várias formas de a gente fazer isso, né? A gente sempre tem que pensar na otimização tributária, a gente tem que pensar no melhor modelo de fluxo de caixa. E aí, gente, tem um monte de pontos de atenção pra gente olhar, tá? Mas vou voltar aqui, então, para quais são os tipos de contrato. Então, normalmente a usina vai gerar em janeiro, compensar em fevereiro. Então, eu vou mandar uma lista ali para receber energia gerada pela usina, né? Como a gente pode fazer até da nossa própria casa. Eu vou fazer, então, essa lista de rateio de quem vai receber energia da minha usina. Recebeu a energia da usina... vai receber em fevereiro, né? A energia que foi gerada em janeiro, ele vai receber em fevereiro. E aí vai compensar a energia dele e ele vai me pagar ali para março, normalmente, né? Normalmente tem esse delay aqui. E aí a forma que eu vou negociar com o investidor tem 2 modelos principais. Tem um modelo onde, independente do que a usina gerar,
eu pago tudo que for gerado, tá? Ou tem um outro modelo onde eu vou pagar pelo que o consumidor usar, pela energia compensada. Então, gerou, compensou, eu paguei. E aí, aqui tem a questão da inadimplência também para ser trabalhada, tá? Mas é muito importante, gente, se vocês não tiverem um excelente caixa, vocês precisam pensar em pagar pela energia compensada. Mesmo que vocês reduzam a margem de vocês, acaba sendo melhor ter esse compartilhamento de risco, porque a gente assumir todos os possíveis erros e dificuldades da distribuidora é muito arriscado, né? Então a gente precisa pensar, eu tenho caixa para suportar isso por quantos meses? E se der um problema na distribuidora? E se não tiver leitura? Se tiver gente aqui da Celesc vai saber o que eu tô falando. Aqui na Celesc deu um monte de problema em relação ao faturamento recentemente, porque eles mudaram para o sistema, para o SAP, e aí começou a acontecer tudo que vocês imaginam de problema junto à distribuidora. E aí, se eu tenho um contrato onde eu digo assim, tudo que acontecer com a distribuidora é problema meu, eu tô me expondo a muito risco. Então, realmente, isso funciona se eu tenho muito caixa. Ou se eu vou fazer quando eu vou precificar, né? Eu ofereço um deságio, vamos dizer assim, um desconto. Tem lá, tarifa de uso do sistema e tenho a tarifa de energia. Eu vou oferecer um valor para pagar para o investidor com a redução de 50% da tarifa, 40% da tarifa, né? Porque senão é muito arriscado. E aí tem uma outra questão também que é bem importante, é a questão da inadimplência. Então vamos voltar lá. Gerei em janeiro, compensei em fevereiro, em março eu preciso pagar para o dono da usina. Só que esse consumidor que eu mandei energia para ele em fevereiro, ele tá inadimplente. O Daniel tá aqui, sabe falar muito bem disso. Então tá inadimplente. Quando ele tá inadimplente, eu não recebi. Se eu não recebi, eu vou pagar para o investidor? Vou pagar 100%? Vou pagar 50%? Aí depende da estruturação e do caixa que vocês tiverem para suportar isso. Mas muitas vezes é legal vocês pensarem em colocar algum limitador, né? Então, se a inadimplência ultrapassar tal limite, isso acontece. Eu vou pagar 50% antes e o que eu conseguir cobrar, eu te repasso na sequência. Então, isso já prejudica o meu caixa, né? Porque eu tô botando dinheiro na frente. Eu não tô simplesmente recebo e pago, né? Eu deixo de ser um repassador ali. Porque muitas vezes, gente, o negócio de energia por assinatura, ele é visto como uma imobiliária, né? Eu trago o imóvel para minha vitrine e aí eu trago o morador, né, o inquilino para alugar isso e eu recebo nesse meio do caminho. Então é muito parecido. Eu até indico vocês, quando quiserem fazer algum benchmarking com algumas empresas para pensar, né, um pouco fora da caixa em como fazer a operação de tudo isso. Eu indico muito que vocês conversem com imobiliárias, ou façam parcerias com imobiliárias, né? Muitas imobiliárias, elas que pagam pela fatura de energia do inquilino, então acaba tendo essas oportunidades de negócio e oportunidade de tipo de faturamento, de empresa de cobrança que elas usam, do que elas antecipam de caixa. Então é legal tomar bastante cuidado na hora de decidir. Não, eu vou pagar tudo que gerar, eu te pago, fica tranquilo, o gerador quer isso, tá? Só que é bem complicado empresas de porte pequeno, médio, terem essa operação. Então, normalmente, quem faz isso são as empresas que têm um caixa bem forte por trás e que topam isso, mas vão baixar muito o preço para entrar nesse risco. Risco é preço, né, gente? Acho que isso todo mundo sabe. Acho que não é dúvida para ninguém. A margem de lucro hoje, Fábio, eu estaria falando algo em torno de R$120 por megawatt-hora, tá? Mais ou menos isso. Lá atrás esse valor já foi bem menor, hoje tá aumentando bastante, porque hoje a gente já conhece mais a inadimplência. O custo para adquirir novos clientes tá muito alto, tá? Então, como eu vou alugar a usina e me comprometer com toda essa exposição, eu preciso ter ali um caixa que vá aguentar bem a operação, tá? O que é bem legal também vocês saberem? Quando eu tô falando de usina de 75, pode ser que tenha bastante gente aqui que tem esse modelo de usina. A usina de 75, diferente da usina que tá no grupo A ali, que são as usinas que são de mini mesmo, geração distribuída, elas não têm leitura em mês civil. Todos os consumidores ou geradores que estão no grupo A, a medição é sempre dia 1º ou dia 30, a leitura, né? 1º ou dia 30 ou 31, então é sempre dentro do mês civil. Quando eu falo de usina de 75, a usina de 75 ela tá no grupo B
Quando ela tá no grupo B, em linhas gerais, né, gente? Eu sei que tem algumas exceções. Mas quando ela tá no grupo B, a leitura dela é igualzinha da nossa casa. Então, nem sempre vai ser na mesma data que a leitura da unidade consumidora que tu está mandando crédito. Então, pode acontecer de ter uma defasagem aí que gera um problema bem chatinho, porque o primeiro mês é o mês que o gerador mais está esperando ter receita. Porque ele tá ainda ali, ó, será que o Fábio me contou uma história de verdade aqui? Será mesmo que eu vou ter esse aluguel todos os meses? E aí é sempre no primeiro mês que dá problema, o segundo mês dá problema, ele começa mesmo a ter a receita mais linear a partir do terceiro mês. Então é importante vocês já passarem essa informação para ele não ter surpresa, né? Hoje nas reuniões de alinhamento a gente ainda estava falando isso, que o combinado não sai caro. Se a gente combinar direitinho, o investidor vai topar mesmo assim, porque não vai ser 2 meses que vai mudar para ele, né? Então ele vai topar mesmo assim e aí vocês estão sendo mais transparentes, né? Acho que isso vale muito a pena. Vamos ver qual que é a outra pergunta que tinha aqui. Energia por assinatura é rentável? Pode ser rentável, pode não ser rentável. Por isso que tem que fazer as coisas bem direitinho. Ai, que bom, Valdecir. As permissionárias normalmente fazem leitura em mês cheio. E não em PIS e COFINS também, né? Tem algumas particularidades aí. Mas em linhas gerais, nas outras distribuidoras isso não acontece ainda. É sempre em mês quebrado, né? Metade do mês, assim, depende da data. E isso, tem que cobrar a TUGG aí mesmo, Valdecir, porque já teve a revisão tarifária, né? E aí, se for GD1, claro, né? Se for GD2 já é desde o início. Então, assim, a rentabilidade desse negócio depende muito da forma como a gente vai estruturar o negócio, tá? Então é bem importante eu saber todos os meus custos, né? O que eu posso fazer qual que é a necessidade de equipe de operação, equipe financeira, quanto que custa um sistema. Então, assim, sem querer assustar muito ninguém, mas a nossa operação, ela se tornou realmente rentável. A curva virou positiva quando eu já tinha 100 usinas. Por quê? Porque eu fui crescendo muito o time comercial. Então, vai muito de estratégia. Eu queria fazer uma coisa mais perene, né? Eu queria ter... não era imediato que eu queria ter o retorno. Eu queria construir uma coisa mais de médio e longo prazo. Então, eu fui investindo em pessoas, crescendo em pessoas. E até que essa conta toda se pagasse, né? Isso demorou um pouquinho mais. Mas, é claro que se eu quiser fazer uma gestão de 4, 5, 6 usinas e tiver outros ganhos aí por trás, pode fazer bastante sentido. Mas se for uma operação muito pequenininha, às vezes vale mais a pena fazer parcerias. Uma pergunta, vender créditos para apenas um CNPJ é melhor que fracionar ela em vários clientes? Depende, tá, Thales? Tem 2 pontos de vista em relação a isso. O primeiro ponto de vista é que depende da região que tu estás também, obviamente, se tem benefício de imposto ou não. Mas tem um lado negativo, que é a inadimplência. Então, vamos supor, eu construí minha usina aqui e eu aluguei ela 100% para uma padaria que acabou de começar a operação, ainda está se estruturando. E a gente sabe que, infelizmente, o comércio sofre muito, né? Tem muitas oscilações. Tá em Santa Catarina, legal. Então, aqui, hoje, se tu alugares tudo para um mesmo CNPJ, fizeres um alto consumo aqui na Celesc, tu vai ter benefício de CMS, né? Na tarifa de energia. Então, isso te traz um ganho, vamos considerar aí 18% de mais ou menos 300, tô falando aí de mais ou menos uns R$40 por megawatt-hora que tu tem de benefício, tá? Mas tem a questão da inadimplência. Então, se eu tô na cooperativa, ou na associação, ou no consórcio, e o consumidor ele não paga, eu consigo tirar ele, né? Eu também consigo tirar o autoconsumo, óbvio, só que é mais difícil eu recompor, encontrar um outro cliente que tem o mesmo consumo que a geração da minha usina. Então, quando a gente fala de consumidor pulverizado, dá mais trabalho, né? Porque eu tenho muitos clientes, tenho 10 mil clientes hoje, por exemplo, mas ao mesmo tempo eu tenho mais facilidade de mexer nas pecinhas para que a inadimplência não pese tanto no meu resultado. Isso tudo por quê? Porque 50% da inadimplência eu antecipo. E 50% da inadimplência, gente, é 5 vezes a minha receita naquela usina. É muito representativo para mim. Então, vamos supor que eu tenho mais ou menos 10% de margem ali, né? Tirando a parte que eu dei de desconto para o consumidor, eu tenho 10% de margem. Então, eu tô falando de pagar 4 vezes a mais do que eu teria de receita, tá? Então, é legal pensar isso.
É melhor criar uma cooperativa ou uma empresa, microempresa, para criar uma usina? Normalmente a usina ela é construída em um CNPJ específico, né? Seja um MEI ou seja um simples, enfim. Só que quando tá no simples não consegue emitir nota fiscal de operação e manutenção, tá? Então normalmente a usina fica construída e arrendada, né? Numa SPE ou um CNPJ, que não é de cooperativa, e normalmente quem aluga a usina é uma cooperativa. Tá? Normalmente é assim que se trabalha, Erasmo. Ó, aqui na Bahia só conseguimos homologação até 24 de inversor sem estudo de rede. Gente, essa questão do estudo de rede tá machucando bastante, né? Não esqueçam de sempre exigir o estudo de fluxo inverso, de exigir a RT do técnico que fez. Então, tem algumas exigências que a gente tem que fazer para tentar estar um pouco mais respaldado em relação a isso, tá? Vamos lá. Qual é o melhor caminho para alugar as usinas para as cooperativas? Como assim, Gustavo? Melhor caminho para alugar as usinas para as cooperativas. Melhor caminho, tu diz, de tu fazeres a tua própria cooperativa, de tu buscar as cooperativas parceiras. Explica um pouquinho mais aí para eu conseguir responder. Enquanto isso, eu vou respondendo outra aqui. Quais são as principais dificuldades do modelo de energia por assinatura? Eu acho, gente, que o mais difícil é estruturar uma operação que seja eficiente, que tenha redundância, entender qual que é o melhor modelo para fazer um discurso de vendas, tá? Então, o mercado, ele mudou muito. Antes, a gente vendia muito por telefone, muito, sempre. E aí, as coisas foram mudando, os consumidores estão mudando, o assunto tá pulverizando, né? Mas, ao mesmo tempo, antes, a cada 10 pessoas, nenhuma sabia o que era energia por assinatura. Hoje, a cada 10 pessoas, meia pessoa sabe o que é, né? Então, a questão comercial, a questão de passar segurança, ela é muito importante. Então, é importante constituir uma marca forte, né? Que te ajude a ter um reconhecimento, a conseguir passar as informações com segurança, fazer ótimos treinamentos para as equipes de vocês de vendas, né? A gente vai ter no curso um módulo que fala que eu vou trazer um vendedor nosso até. Eu quis que ele participasse justamente porque ele tem aí os discursos, né? Ainda mais, as objeções ainda mais frescas do que eu. Porque eu acabo não estando tão diretamente no dia a dia das vendas, né? Participo de uma reunião ou outra só. Eu tava lá no começo, quando eu tava com a pastinha embaixo do braço, lá em Chapecó, trazendo padaria para ser nossa parceira, tá? Mas hoje, realmente, as exigências estão mudando. Até, gente, hoje eu tava vendo, olhando, a gente tem, cada uma dessas 900 usinas tem um grupo no WhatsApp com a nossa equipe para ir respondendo, né? E aí as pessoas fazem uma pergunta, hoje eu até vi, 9h22, e aí 9h26, por favor, alguém me responda. Então, assim, as pessoas estão muito ansiosas por resposta, eu entendo, né? Envolve dinheiro, então quando envolve dinheiro fica mais ansioso ainda. Dinheiro, insegurança, né? Então, a gente precisa ser cada vez mais ágil, cada vez mais rápido, usar cada vez mais inteligência artificial, ter cada vez mais redundância, né? É muito difícil eu contratar um sistema e ficar assim com esse sistema parado e a gente simplesmente não fazer algum mecanismo dentro da empresa para poder rodar um faturamento caso o sistema não esteja performando bem. Então tem bastante coisa, assim, gente, é engraçado até falar, mas eu me lembro lá no início, quando a gente estava estruturando isso lá em 2019, eu lembro que eu fui na Way2, que é uma empresa aqui de Santa Catarina, que eles tinham um sistema que fazia essa parte de gestão de créditos, né? E aí eu fui pra lá e eu saí de lá com a certeza de que era só apertar um botão. Até a Paula, que trabalha comigo, do Nordeste, ela fala que a Paula adora um botão. Então era só apertar um botão e que tudo ia acontecer. Mas, gente, tá muito longe de ser isso. É impressionante a quantidade de ocorrências que existem, né? Então, o que a gente faz hoje? Eu tenho uma empresa de relacionamento com cliente, né? Que fica lá atendendo o pessoal do CS. O pessoal do CS, todos os meses, faz uma lista de todas as ocorrências para apresentar para a operação,
para a operação ver o que a gente pode ter falhado, o que pode ter acontecido. Então, assim, é criativo. A quantidade de problema que aparece é realmente muito criativo. Vamos lá. Todos os assuntos serão abordados no curso quando o material estará disponível no portal da Power Hub. Sim, RM, não sei teu nome aí. Mas tudo isso vai estar sendo abordado. A gente vai dividir em 3 dias, tá? O nosso curso. A gente vai ter um dia que vai ser falando de jurídico, tá? Eu vou trazer um advogado convidado, que já abriu várias associações, vários consórcios, várias cooperativas, justamente para ele já ir alertando vocês o que a gente precisa estar atento, o que a gente precisa pensar na hora de estruturar, né, o nosso consórcio ou cooperativa. E aí, gente, uma coisa que eu acho bem importante. Paula, eu não quero abrir minha própria cooperativa. Não tem problema, gente. O curso também é pra ti. Porque tu vais entender como que funciona tudo, né? É muito difícil a gente vender uma usina de investimento hoje sem passar a segurança do que vai acontecer com a energia depois. As pessoas estão se deparando com muitos investidores que investiram na usina, que ela já está operando e ainda não está tendo receita por não ter consumidor. Então é muito importante vocês entenderem, porque daí vocês do lado do investidor, vocês vão dizer assim, tá, mas por que no contrato não tem isso? Por que no contrato não tem aquilo? Vocês passam a ser mais exigentes. Na hora que o investidor tá com vocês, ele vai sentir, pô, esse cara sabe o que ele tá falando, né? Ele não tá falando besteira. Na hora que vocês forem chamar as cooperativas para fazer uma contratação, né? Ou falar pro investidor, essa cooperativa é legal, indicar a cooperativa, enfim, tu vai ter muito mais segurança nas perguntas. Então isso deixa com certeza ele mais seguro, porque existem algumas coisas do aprendizado, né? O aprendizado, ele a gente tem muita coisa que a gente é o ignorante. A gente nem sabe que não sabe, né? Então, quando o investidor tá com vocês em uma reunião e ele vê assim, pô, esse cara faz umas perguntas que eu nunca tinha imaginado. Por quê? Porque tu já tá bem instruído a fazer isso, né? Então, esse é o primeiro dia, vai ser jurídico. A gente vai só passar uma pinceladinha assim rápida no conceito básico, em 15, 20 minutinhos só. E aí a gente sai desse início e vai para a parte jurídica. Então a gente vai ver tudo que precisa fazer para estruturar uma cooperativa, uma associação, um consórcio. Aí como é que o que tem que ter no termo de adesão, o que precisa para estar com esse CNPJ ativo, né? Depois a gente vai para o segundo dia, que vai ser o dia da parte comercial. Então ali, gente, eu sempre vou trazer um pouquinho mais para vocês terem noção do quanto um vendedor consegue vender por mês, qual que é uma meta, como que normalmente a gente paga comissão. Então toda essa parte eu vou trazer essas dicas para vocês, porque a gente demorou muito tempo para construir isso. Então eu realmente acho, vai ser um grupo pequeno, fechado, né? Então vou me sentir à vontade de compartilhar essas informações para poder ajudar vocês nessa estruturação, tá? Então vou justamente trazer essas ideias voltadas também para a gestão do negócio, né? Aí vai entrar o Thiago, que é o nosso vendedor, que vai falar essa questão de como faz a venda, o que tem de objeção, o que acontece, o que normalmente pergunta, o que o cliente gosta de ouvir, o que não gosta de ouvir. Então ele já fechou muitos clientes nessa trajetória dele aí com a gente também. E no terceiro dia, aí é o dia que o bicho pega, que é o dia da operação. A operação, gente, ela é cheia de peculiaridades, particularidades. Então, assim, a gente precisa ver, eu vou fazer o vencimento do boleto do meu cliente no dia 25, porque ele quebra ao meio o dia de fazer o pagamento, né? Ele vai pagar uma parte para a distribuidora dia 5 e para mim dia 25. Isso funciona? Depende, preciso explicar isso para vocês. Ou, eu vou pagar tudo pela compensada e isso vai machucar quanto o meu caixa? Como que eu vou mostrar para o cliente? Eu vou dar uma ferramenta para vocês também para sair uma análise de viabilidade para o cliente, para poder já gerar proposta rápida. Então, a outra turma que eu fiz no dia seguinte já estavam vendendo, oferecendo isso, já vendendo para consumidores finais, né? Então, a gente tá aqui para facilitar, né? Para ter essa ferramenta para ajudar vocês. E aí na operação, então, a gente vai falar a questão de lista de rateio, a questão do que vocês precisam mandar para o gerador para ele emitir nota, recibo,
o que vocês precisam passar de informação para a distribuidora, com qual frequência, até qual data, quais são os prazos que eles têm. Então, assim, eu gosto muito de falar de forma prática, tá, gente? Se for para falar todo, regulatoriamente, não, eu gosto de, o regulatório na prática, porque se for para falar só regulatório, vocês leem aí as leis que a gente precisa saber, né, as resoluções, e vocês estão tranquilos. Então, eu quero dizer para vocês o que eu idealizei. Então, qual que é a média de inadimplência, né? O que é viável, o que não é? A gente abre um Excel juntos, faz essas análises. Então, a minha ideia é que vocês se sintam realmente bem seguros para atuarem. Não só fazendo a própria cooperativa de vocês, né, ou associação ou consórcio, mas também como vendendo isso. Então, assim, poxa, vai ter alguém na minha equipe que vai, vou aprender esse discurso de venda para alguém aqui me ajudar também nessa venda. Então, assim, gente, é muito difícil a gente delegar sem a gente saber, né? Seja delegar para alguém que a gente está contratando, seja delegar para um colaborador, seja delegar para o marido, né? Então, é bem importante a gente ter realmente o mínimo de conhecimento para se sentir seguro, né? Para que vocês não caiam nessas armadilhas aí no meio do caminho. Então, é por isso que eu gosto bastante de estar aqui ensinando para vocês, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Vamos lá. Qual a média de desconto, qual a média percentual de desconto que é dado para PJ hoje em Santa Catarina? Hoje, Thales, eu tenho visto entre 10% e 20%. Tem a questão da bandeira, né, gente? Então, como que a gente usa a bandeira a nosso favor para aumentar a rentabilidade ou para aumentar o valor que eu posso pagar para o gerador ou aumentar o desconto que eu posso dar para o consumidor? Então, aqui eu tenho visto entre 10% e 20%, tá? Quando que o material estará disponível no portal da SunHub? Vai ser assim, ó. No dia 4, 5 e 6 de novembro, tá? A gente vai estar... Gente, eu não vou ficar fazendo um monte de aula gravada pra vocês, porque depois vocês não assistem. Aí vocês ficam que nem eu, que compro um monte de curso gravado e acaba não assistindo tudo. Então, eu vou fazer essas 3 aulas ao vivo e online. Vocês vão poder assistir elas depois, quantas vezes for necessária. Mas por quê? Porque eu gosto de trabalhar com turmas pequenas, eu gosto de escutar vocês, eu gosto que vocês se conheçam, que vocês troquem figurinhas, porque, de novo, na GD ninguém é feliz sozinho. Então, a gente precisa ter essas trocas, porque, eu tenho consumidor na Bahia, alguém me ajuda na Bahia, eu tenho consumidor no Espírito Santo, alguém me ajuda. O primeiro aluno que comprou, o Charley, comprou o curso antes de eu abrir aqui a turma. Já fiz a mentoria com ele. Ele tem usinas ele quer constituir a cooperativa, a consórcio dele. Já falei pra ele, eu preciso de consumidor aí, porque eu já tenho uma usina, vamos deixar um tempo aqui, depois ele já troca. Enfim, gente, o meu perfil é isso, é ir agilizando. Então, a gente tem bastante oportunidade, vocês também têm, a gente vai se ajudando, até que vocês construam esse negócio, para vocês saberem se vocês querem ir pelo caminho de parceria, ir pelo caminho de construir o próprio negócio, mas sem vocês conhecerem, vocês não vão poder fazer a melhor escolha, nem vão saber negociar uma margem, né? Tu vai me pagar quanto de comissão? Quanto que eu vou receber por isso? Eu vou receber na cabeça ou vou receber recorrente, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem desenhado e articulado, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Parabéns, Paula, pela aula. Na área de gestão tem dado show e com muito pé no chão. Que bom. Obrigada, Fábio. É uma associação. Posso colocar usina de concessionárias diferentes? Ótima pergunta. Até vou botar isso no curso que eu não acho que eu nem tinha colocado. Funciona assim, uma associação, ou um consórcio, uma cooperativa, ela precisa ter uma filial em cada estado que vocês forem atuar, tá? Então, aqui eu tenho hoje 2 cooperativas e um consórcio, mas a maior cooperativa, né, tem uma cooperativa que ela tem, se eu não me engano, 10 ou 11 filiais. Então, cada estado tem a filial. E aí, gente, já fiquem atentos, tá? Porque normalmente só descobre que a distribuidora vai exigir que tenha filial no momento que tu fizeres o pedido de mudança de titularidade para o nome da cooperativa. Então, vocês precisam já se preparar para isso. Já saber que vai ter um custo ali para ter um endereço fiscal, né? Então, vai ter mais um CNPJ, mesmo que seja de filial. Então, precisa ter um para cada estado, tá? Mas se eu tiver, por exemplo, aqui na Celesc, tem as permissionárias, tem a distribuidora, todas elas usam mesmo o CNPJ, tá? Qual o sistema mais completo hoje, Paula? Eita, essa pergunta é difícil, Flávia. No curso eu trago 3 sistemas que eu já conheci, que eu conheço o pessoal que desenvolveu.
Mas assim, gente, pra ser bem sincero, né? Essa live vai ficar gravada. Mas pra ser bem sincero, eu acho que nenhuma tá 100% pronta ainda. Muita coisa ainda tá em desenvolvimento, né? Tá com aquela frasezinha que eu não suporto. Ah, tá em roadmap. Tudo tá em roadmap. Eu fico quase louca com essa palavra. Porque a gente às vezes contrata o sistema. Até quero gravar uma aula só falando de como fazer a contratação de um sistema. Porque como é difícil, né, gente? Talvez vocês já tenham passado por isso, mas na hora, né? Não, tem isso, tem tudo aquilo. Daí, de repente, tu vai descobrindo que não é bem aquilo, tem aquele outro, aquilo tá em desenvolvimento. Então, além de tudo, pensem que a gente tem que ter um robô que lê a fatura da distribuidora. E essa fatura da distribuidora, vira e mexe, ela muda. E quando ela muda, o programador lá tem que ajustar tudo isso. Ou o cliente mudou a senha dele, aí precisa ver outra forma de conseguir a fatura dele. O que a gente vai fazer? Então tem bastante coisinha aí que, se a gente tivesse todas as faturas direitinhos, todos os consumidores no mesmo modelo, todos os meses, vários sistemas estão prontos. Mas quando tem particularidades ali, o meu desconto muda conforme a bandeira, meu desconto não sei o que, isso muda, essa particularidade, aí o buraco já fica mais embaixo, tá? Então eu vou trazer 3 sistemas para vocês saberem, conhecerem, mas eu acho que, assim, esse tá lindo, rodando 100%, acho que ainda não que eu conheça, tá? Muita gente desenvolveu o seu próprio sistema, mas daí eu também acho que isso é muito caro. Então eu sou bem a favor de terceirizar essa parte, às vezes ter um desenvolvedor interno, mas não para tirar do zero um sistema, tá? Paula, você fala sempre em cooperativa. Qual a melhor situação? Seria cooperativa ou associação? Essa é a pergunta de milhões, Ronaldo. Mas assim, eu falo muito de cooperativa porque é o que eu tenho, tá? Lá atrás, faz muito tempo já que a gente tem, já faz mais de 5 anos, quando eu fui constituir, né, eu fui começar pelo consórcio. Aí o que eu fiz? Eu fui aqui na JUSESC, né, na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, e aí eles começaram a nos passar um monte de barreiras que eu teria. Cada vez que eu botasse um novo consorciado, eu ia ter que pagar uma taxa, tinha um monte de coisa ali por trás que ainda tinha muita ignorância em relação ao tema. Naquele momento, eu não podia no consórcio ter pessoa física, eu só podia pessoa jurídica. Aí o consórcio tinha outras particularidades, então a gente migrou do consórcio para a cooperativa para poder ter consumidor pessoa física. Só que aí, em 2022, na Lei 14.300, eles possibilitaram também a parte da associação e do consórcio de energia. Que até vou dar uma pincelada aqui para vocês. Não sei se vocês sabem, mas quando a ANEEL determinou em 2016 lá a questão da geração compartilhada, ela não... 17, né? 2017 foi, acho. 2017 foi a homologação, né? Quando ela determinou isso, ela não queria inventar uma nova personalidade jurídica. Ela queria que a gente usasse o que já existe. Então ela falou, faz um consórcio, que daí a lei do consórcio segue lá, uma cooperativa, usa a lei das cooperativas, tem a organização das cooperativas do Brasil, que precisa homologar, que é a OCB e tudo mais. Então ela não quis criar uma nova personalidade jurídica, porque senão era mais um trabalho, né? Não cabe à ANEEL fazer isso. Mas depois, quando veio a 14.300, veio aquela nomenclatura de consórcio de consumidores, que aí se pode botar consumidor pessoa física também, né? Mesmo estando no consórcio. Então as coisas começaram a facilitar um pouquinho mais. Hoje eu vejo a grande maioria das empresas atuando como consórcio. A associação tem muitas facilidades também, então é legal pensar um pouquinho em qual a melhor forma de desenhar isso, tá? Então a gente também pode discutir um pouquinho mais sobre isso. Quantas injeções o cliente pode ser contratado para ter GD? Até quantas injeções o cliente pode ser contratado para ter GD? Até quantas injeções? Me ajuda aí, Aaron. Até quantas injeções o cliente pode ser contratado para ter GD? Me ajudem com essas perguntas, gente, que eu não entendi. Pode ser que esteja perguntando se eu posso colocar o mesmo consumidor em várias listas de rateio, né? Isso pode acontecer sim, pode botar em várias. Só depois luta para conseguir rastrear os créditos, tá? Marcelo Regis, boa noite. Você pode repetir, por favor, a parte que falou da inadimplência sobre pagar
50% em relação ao que o cliente deve ou algo parecido? Claro, Marcelo. O que eu falei aqui é que assim, o consumidor, ele vai, a usina vai gerar, o consumidor vai compensar e vai nos pagar pra gente pagar isso pro aluguel da usina, né? De aluguel da usina. Se acontecer desse consumidor não pagar, e ele muitas vezes não paga, saibam disso, já se preparem sistema de cobrança e tudo mais. Nunca imaginei que eu ia ter que ter um setor de cobrança, a gente realmente teve que fazer isso. E não deixar acumular, né, gente? Porque quando vira bola de neve fica bem mais complexo. Então, eu tenho algumas possibilidades. Eu vou dizer para o investidor assim, ó, se o Joãozinho aqui não pagar o boleto dele em dia, fica tranquilo que metade eu vou te antecipar e a outra metade, assim que ele me pagar, eu te devolvo, né? Então, é um modelo de se fazer. Ou não, eu vou suprir 100% de inadimplência. Aí aguenta o coração. Daí talvez isso funcione para quem faz análise de crédito antes da pessoa fazer parte da cooperativa ou do consórcio, tá? Então, pode ser que funcione nesse sentido. Então... Foi mais ou menos isso, Marcelo, que eu falei em relação a tava dirigindo. Mas foi mais ou menos isso. Então eu antecipo isso. Se eu antecipar isso, lembra que ele tá comendo muito da tua margem. Então vamos supor assim, eu tenho uma inadimplência de 6%, eu tô lascada, porque 10% é minha margem e eu tive que antecipar tudo, né? Isso me gera muito problema de caixa. Então é muito importante ter uma reservinha para esse possível inadimplemento aí, porque ele existe. E aí a gente tem que ser rápido de tirar esse cooperado, ou de, às vezes ele não estava recebendo, né? Então tem que tomar bastante cuidado. No caso de um cliente B, usina de 75, a margem seria maior. Depende da negociação. Eu tenho visto mais para o Sudeste margens um pouco maiores, tá? Para o Sul, margens não tão grandes. Para o Nordeste, margens maiores também. Nordeste me passaram algumas taxas de inadimplência um pouco maiores do que aqui no Sul. Me passaram alguns hábitos referente ao atraso de pagamento. Tô generalizando aqui, tá, gente? É só em linhas gerais, né? Algum hábito mais voltado para já estar acostumado a pagar por 60 dias de atraso, porque é quando corta a energia, né? Então tem essas questões que é bom ficar atento. Isso mesmo, Marcelo, a gente não pode desligar o cliente, porque a gente pode fazer parar de mandar crédito para ele, né, para estancar o problema, mas cortar a energia a gente não pode, né, quem faz isso é a distribuidora. Que mais? Então, assim, gente, o que eu queria trazer aqui em linhas gerais para vocês? Eu acho que é muito importante vocês entenderem esse processo todo. Eu gosto bastante de citar uma frase do Warren Buffett lá, que é o maior investidor, né? E ele fala muito assim, que ele não investe em nada do que ele não conhece. Então eu vejo muito isso, assim, as pessoas precisam entender um pouquinho mais, né, do negócio. Poxa, o valor do investimento do curso é um valor super acessível, né, para vocês conhecerem esse modelo de negócio, para vocês poderem ter mais um braço aí. Talvez uma das maiores dores que hoje o integrador tem é de não ter receita recorrente, né? Então, ao contrário de vocês que muitas vezes vendem a usina, né? E tem ali uma receita, vendem e recebem uma vez só, duas, enfim. Aqui vocês passam a ter uma receita recorrente, é menor, mas é recorrente, precisa de volume para virar significativa, mas ela é recorrente. E muitas empresas que fazem parceria também pagam de forma recorrente, né? Então, de qualquer forma, seja vocês querendo investir na sua própria cooperativa, associação ou consórcio, seja vocês querendo atuar de alguma forma, para ter alguma receita com isso, para parar de depender, putz, não choveu, então eu vou, como tá chovendo esse mês inteiro, eu não vou poder instalar nenhuma usina e vou ficar sem receita esse mês, né? Poxa, não, aí vocês têm uma segurança, conseguem ter algo mais linear ali, garantido que todos os meses, né? Tem muitas usinas que vocês podem cobrar a gestão fixa, por exemplo, então sabe que todo mês aquele dinheiro vai sobrar para ti, então eu acho que é uma excelente estratégia, né? O mercado tá precisando disso, vocês precisam cada vez mais serem criativos, cada vez mais escutarem o cliente final. A gente precisa muito que todo mundo que tá aqui fale para as pessoas, entre numa cooperativa, seja na tua, seja na minha, onde vocês quiserem, façam uma simulação, entrem no site da cotesenergia.com.br, botem em aderir, enfim, é muito importante vocês entenderem tudo isso. Então o que eu quero passar para vocês é vivência prática, é frustração do que eu tive lá atrás e o que hoje está funcionando, o que ainda não está funcionando, que também é importante, né? Vocês se prepararem para tudo isso. Então eu acho que isso é bem legal. Vamos ver que alguém falou mais um pouquinho.
Ô, Nicolas, me manda a cola da surpresa aqui no WhatsApp que eu já olho aqui, tá? Sempre tem surpresa. Eu nunca vi, gente. Essa Sanhub é uma mãe. Pensei que a gente pudesse fazer... Calma aí. O mesmo procedimento da distribuidora, já que neste caso o cliente está alugando a nossa usina, mesmo ele estando no CNPJ dele. Não, a gente não consegue cortar. Miguel Peixinho. Clientes que querem montar pequenas usinas, mas não têm capacidade de entrar no Mercado Livre. Como ele pode vender a geração da usina? Na parte da assinatura, né? No aluguel dessa usina, né, Miguel? Acho que acaba sendo a melhor alternativa. Acho que fica bem bom. Ai, gente, 119 pessoas, só 5 estão gostando de mim. Cliquem no like aí pra mim. O nome da empresa, Marcelo, é Cotesa. Cotesa Energia, tá? Só pra vocês saberem também aí. Vamos ver o que mais. 18 likes, gostei. E o que mais então? Deixa eu ver o que o Nicolas vai me dar de ordem aqui. Nicolas. Ô, Nicolas. Mentoria para os 5 primeiros, além da minha. Com o Marcelo Abu Hamad, que tem mais de 470 megawatt pico, e com o Fábio Furtado. Então, bem legal, gente. Eu acho essas mentorias muito boas, porque eu consigo escutar vocês, eles vão conseguir escutar vocês, as dores de vocês, né? Faz muito mais sentido assim, Paula, não, eu quero que o meu negócio aqui, eu só tenha, eu vou só fazer usina para autoconsumo. Perfeito, gente, super rentável, aumenta a margem de lucro, consegue melhorar bastante o resultado, mas vocês vão ter que aprender de qualquer jeito. Aprender o modelo de contrato, aprender a fazer uma análise de viabilidade, né, para o consumidor final. Aqui eu tô falando do consumidor, não tô falando da usina, né? Então vocês começam a fazer essas pontes que acabam tendo muito mais sentido para vocês, assim, né? O que vocês podem fazer? Vocês oferecem uma fatura paga integral em alguma promoção ou só dão um desconto fixo? Fábio, depende bastante do modelo, mas nunca dei nenhuma fatura paga integral, tá? E assim, gente, por favor, uma coisa bem importante aqui, cá entre nós. Vocês não precisam ficar aumentando um monte de desconto, tá? Então hoje um homem me ligou falando que ele estava decidido, que ele ia fazer o consórcio dele, que ele ia dar de 20% a 30% de desconto para ter bastante consumidor, não sei o quê. Eu acho, gente, que não é muito por aí, porque se a gente começar a aumentar muito o desconto, a gente não consegue mais vender usina também. Então precisa ter um balanceamento aí, porque o custo para ter novos clientes está muito alto, né? Então não é no desconto, é na conscientização. É a gente dizendo assim, pô, Marcelo, olha só, tem aqui a cooperativa, tua casa não tem espaço para botar telhado, para botar energia solar, outro apartamento é alugado, não faz sentido, mas cara, tu pode usar energia limpa e pode economizar. É só assinar esse termo de adesão que não tem nem fidelidade na maioria das vezes, que é bem para as pessoas entenderem como que é o processo mesmo. Então, poxa, tu começa a ter uma oportunidade, né? Levar uma oportunidade para as pessoas conhecerem o teu trabalho. Que eu acho que eu até falei na primeira live, mas a quantidade de gente que depois que entra na cooperativa, que passa a pagar os 2 boletos ali, ela sempre lembra de quem levou a cooperativa para ela e pede uma oferta para botar solar no telhado dela. Porque daí vira e mexe, melhorou a condição financeira, enfim, né? E vocês que estão indo no consumidor final, falando com o consumidor final, para ele colocar solar, aí ele vai lá e diz, não passou, meu crédito não passou, não consegui, vocês vão dizer, tá bom, um abraço? Não, né? Botem na cooperativa, no consórcio, mantenham esse cliente com vocês, daqui 6 meses vocês vão lá de novo e falar, agora vamos botar, o que tu acha? Agora tu passou no crédito, vamos fazer? Vamos, aí ele vai lá e bota o solar no telhado, e assim a gente vai oferecendo para outros. Então, vocês não tem que perder visita, né? Se vocês vão lá visitar, conversar, pelo amor de Deus, bota o não nunca vai ser resposta. Se ele não quiser uma coisa, ele tem outra, se ele não quiser outra, ele tem outra, e assim a gente vai no poder da persuasão, né? Paula, hoje para iniciar a operação com poucas usinas, menos que 10, de 75 a 300, você sugere começar com uma cooperativa, associação ou consórcio? Eu acho que consórcio, tá, Thales? Acho que pode funcionar melhor, mas dá para explorar um pouquinho mais esse tema.
Marcelo, o curso foca em algum tipo de usina específica em relação a quilowatt-pico ou vamos ter informações sobre os diversos portes? Diversos portes, tá, Marcelo? Não importa o tamanho, eu vou só dar algumas dicas de usina de 75, que eu tenho alguns motivos para gostar bastante desse modelo, então isso eu sempre vou falar, não posso falar aqui em live, porque senão meus concorrentes também me escutam. Então eu vou trazer para vocês essas questões aqui, para compartilhar esse conhecimento, para que vocês possam sim ser ótimos concorrentes meus depois também, tá? Deixa eu ver aqui, como é que é? Tem mais alguma surpresa, deixa eu falar para vocês aqui. Que legal, gente. Eles liberaram a abertura de pagamento em boleto. E para boleto entrar em contato no grupo, 4 vezes de R$500, sem juros, tá? Que legal, daí já ajuda um pouquinho. E aí, incluso a mentoria individual para as 5 pessoas do boleto. Então, as 5 pessoas que comprarem com boleto vão ter acesso a essas mentorias, tá? As 10 primeiras mentorias lá, minhas, eu acho que já esgotaram, mas também vai ser uma boa oportunidade. E a minha ideia, então, é poder contribuir, gente. Eu tenho certeza que vai ser um ótimo investimento para vocês, de verdade mesmo. Eu elaborei tudo com bastante carinho, já fiz essa turma uma vez, foi sucesso, foi bem legal, bastante gente abriu sua cooperativa, consórcio depois, esses foram até consórcio, então já girando, então as coisas acontecendo, então eu acho que faz bastante sentido vocês abrirem a cabeça, a gente precisa ser criativo, né, então eu tenho bastante conhecimento, modéstia à parte, bastante conhecimento regulatório também, então vou trazer para vocês essas questões do que o relatório, a parte regulatória pode virar de dinheiro para vocês. Para o investidor de usina, é melhor procurar associação, consórcio ou tentar alugar para uma comercializadora? Depende bastante da tua estratégia, do teu tamanho, do que tu espera ter de receita com isso. Outra coisa também legal de vocês pensarem, quanto que custa para eu adquirir tantos clientes para compensar nessa usina que eu tô vendendo? Às vezes vale a pena botar esse custo já no valor da usina, né? Ao invés de eu vender uma usina por 280 mil, vou vender por 285. E aí o custo de eu ter os consumidores para essa usina já estão ali dentro. Então, quem quiser, eu já tenho consumidor, tenho a usina, só preciso que alguém faça a gestão. Então, assim, gente, todas essas questões são bem englobadas lá, eu tenho certeza que vai agregar bastante para vocês. Parabéns, Paula, sempre muito objetiva, parabéns. Obrigada, coisa boa. Gente, então, eu não sei, Nicolas, eu não sei se já tem o link do curso aqui para vocês, se o Nicolas quiser... boa, ó, já colocou aí. Mentoria comigo também. Então tem mais 5 mentorias comigo. A mentoria é bem legal, gente, porque é um momento onde eu fui. A primeira que eu fiz com um aluno que comprou antes e já fez, ele parecia uma metralhadora. Daí eu aproveitei para gravar também, mandei para ele essa mentoria também, para ele relembrar todas as dúvidas que ele tinha. Ele já levou o advogado dele também para fazer perguntas mais específicas. Então foram realmente, era para ter sido 40 minutos, foi um pouco mais, justamente de troca. Tá, Paulo, esse caminho. E eu falo, cuida com isso, cuida com aquilo. Então, realmente a gente encurta bastante. Então, deem um voto de confiança, eu tenho certeza que vocês vão poder... que legal, ó, 5 vagas, boleto apenas 5 vagas, chamar lá no grupo da aula, legal, então são só mais 5 mentorias, daqui a pouco eu não sei mais como que eu dou conta de tanta mentoria, mas vai ser bom porque daí eu conheço vocês e já acabo direcionando o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. Você sabe em média o valor de uma usina de 75 que um integrador cobra por região? Olha, eu tenho noção, tá, Marcela? Eu acho até que vocês devem ter mais noção disso do que eu, mas tá meio pesada a briga, né? Eu acho que o diferencial vai estar em trazer as seguranças que o investidor precisa, porque assim, já vi gente cobrando 200 mil, já vi gente cobrando 500, tá, lá atrás, né? Então tinha alguns investidores maiores que estavam pagando tudo isso, mas claro que agora reduziu muito o custo, tá? Então, mas eu tenho visto nessa faixa de 220, mais ou menos 230. Tem ideia, Paula, por favor, quanto custa uma usina na Bahia de 1,5 MB, mais ou menos, inversores e placas VEG? Normalmente, Henrique, a gente considera 4 milhões o mega, né? 3 milhões e 600 a 4 milhões o mega, depende se tem terra também ou não. E esse 1 mega, eu falo 1 mega de inversor, tá?
Estou com volume de 200 megawatt-hora vendidos em GD. Opa, gostei, Wagner, preciso de ti. Dá pra gente fazer uma parceria aí também, de qualquer forma. Então, gente, espero realmente que eu possa ter esclarecido dúvidas com vocês. Tem bastante conhecimento aqui nessa cabeça para poder compartilhar com vocês, para que vocês errem erros novos e não erros que eu já errei. Então, eu vou justamente abordar tudo isso para vocês terem isso gravado, para poderem consultar quantas vezes for necessário. Vou estar, então, esses 3 dias, a gente vai fazer das 7 às 9 da noite. Vou trazer esses convidados para ajudar vocês também a ter a visão mais específica do jurídico, mais específica do vendedor lá na ponta, a minha visão como diretora de gestão e comercialização também, como investidora também. Então eu vou abordando todos esses lados para vocês pensarem realmente num cenário de gestão desse negócio, né? Seja a gestão de botar realmente a mão na massa ali, né? Ou seja a gestão de trazer consumidores para alguma possível parceria. A gente precisa falar são mais ou menos 6 sistemas que a gente acaba precisando ter. Acaba precisando de CRM, precisa de um sistema de assinatura, né? Não dá para ir lá pegar a assinatura na caneta de um por um. A gente precisa de um sistema de gestão de crédito, a gente precisa de um sistema para fazer o acompanhamento da parte financeira, né? O ERP, qual que a gente usa aqui, o que funciona, qual que é o custo do boleto. Eu consigo mandar o boleto pro WhatsApp, não consigo. Então, assim, gente, é um universo de informações e de coisas que a gente tá aqui para poder passar tudo para vocês. Ah, é verdade. Boa, Nicolas. Além de tudo isso, né, desse preço promocional, dessas 5 mentorias que a gente vai dar aqui, além das 10 que já tem, a gente ainda vai a gente tem uma garantia incondicional que a SunHub dá. Então, fez o curso, provou que não teve nenhum benefício com isso, tá bom, dinheiro de volta, tá tudo certo, a gente continua sendo amigos. Boa, Daniel, isso mesmo. Então a gente, sistema de cobrança, né? Aquele sistema que pentelha, né? Quem não pagou fica lá toda hora mandando mensagem. Como que a gente dispara essas mensagens de cobrança? Como que a gente acompanha tudo isso? Então realmente os últimos 5 anos em algumas horas para poder passar tudo isso para vocês, tá, gente? Não sei se mais alguém tem alguma dúvida. Tô tentando convencer o Daniel a dar um módulo aí de sistema de cobrança, para falar um pouquinho sobre inadimplência, que ele fica ali no dia a dia cobrando, escutando um monte de desaforo às vezes. Porque as pessoas... É complexo, gente, porque a gente não pode dizer assim, estou vendendo energia. Não é isso, eu não vendo energia, né? Eu vendo a possibilidade de participar da cooperativa para poder usar energia limpa, para poder alugar um pedacinho daquela usina e ter essa compensação. Então, assim, é complexo a gente pensar em discurso de venda para isso, né? Ou discurso de cobrança. Tá, mas daí se não pagar, vai cortar minha luz, vai não sei. Então, você tem um monte de coisa por trás aqui. Então cliquem aí no link, se inscrevam, participem. Eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar bastante vocês a começar o próximo ano num outro cenário, numa outra realidade, gerando mais receita simplesmente pelo fato de levar para os consumidores essa solução de energia limpa sem fazer nenhum investimento, né? E o investidor de vocês ter seguro para poder investir nessa usina, porque as pessoas têm muito receio, tá? Eu vou investir, quem é que vai me pagar isso por mês? Então vocês vão ter todas essas respostas e com certeza aumentar. Meu objetivo é fazer vocês venderem mais usinas, é isso que eu quero, tá? Para ficar bem claro para vocês, que eu sei que é isso que é o ganha-pão da maioria aqui. É isso mesmo, não vendemos energia, Marcos. Daí que é difícil, né? De explicar pro consumidor que tu... Tá, mas então tu tá me vendendo energia. Não, eu não tô te vendendo energia. Eu tô te vendendo a oportunidade de participar da cooperativa para reduzir custo. Então a gente precisa remodelar e educar o mercado, né? E a gente precisa muito da ajuda de todo mundo que tá aqui para poder fazer isso. Tá bom, gente? É isso? Já garantiram aí seus... Ai, que bom, Marcelo. Obrigada pela participação. Já garantiram as vagas? Aí eu já vi aqui as mensagenzinhas de compra. Coisa boa, então. Eu espero vocês lá. Qualquer coisa também, se ainda assim ficarem com dúvidas, vão me mandando. A minha ideia não é que vocês comprem de qualquer jeito, é que vocês saibam o que estão fazendo, porque eu quero que vocês aprendam mesmo comigo, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Adorei estar aqui com vocês.
Boa noite.